para nossa aula de matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comparação e quantidades. Pedro e Elisa são irmãos e estão passeando com o avô pelo bairro onde moram. Observe quantos reais cada um deles levou para esse passeio. Elisa levou uma nota de R$ 5, e Pedro levou uma nota de R$ 5 e 3 moedas de R$ 1. Para comparar a quantia que cada um levou, vamos representá-las usando as peças do material dourado. Elisa tem 5 cubinhos, Pedro tem 8 cubinhos. 5 é menor do que 8 e 8 é maior do que 5. Então, Elisa tinha 5 e Pedro tinha R$ 8. Quem tinha a maior quantidade de dinheiro? Pedro tinha a maior quantidade de dinheiro porque o número 8 é maior do que o número 5. Elisa tinha a menor quantidade de dinheiro porque o 5 é um número menor que o número 8. O avô levou as crianças para fazer um lanche. Observe quanto ele gastou. No sanduíche, ele gastou R$ 32. No suco, ele gastou R$ 24. Para comparar a quantia que o avô gastou com a comida e com os sucos, vamos representá-las usando as peças do material dourado. Comida. Para representar o valor que ele gastou no sanduíche, a gente tem 3 dezenas e 2 unidades. O que ele gastou nos sucos foram R$ 24. Então, a gente tem 2 dezenas e 4 unidades. Nessa situação, podemos comparar somente as dezenas. 30 é maior do que 20, logo 32 é maior do que 24. Então, de sanduíche ele comprou 32. Tinha aqui dentro do número 32 3 dezenas. 3 dezenas é maior do que 2 dezenas que ele gastou no suco. Então, 32 é um número maior do que o número 24. Ele gastou mais com o sanduíche do que com o suco. O avô das crianças quer comprar um jogo de videogame e está comprando as peças em 2 lojas do bairro. Observe os preços que ele encontrou. Loja barata. Ele encontrou peças de R$ 189. Loja da economia. Ele encontrou peças de R$ 205. Para compor este preço, vamos representá-los usando as peças do material dourado. Na loja barata, ele tinha encontrado R$ 189. Ele tinha encontrado peças de R$ 189. Para representar o número 1, a gente tem uma placa, que equivale a 100. Para representar o número 8, a gente tem 8 dezenas. E para representar a unidade, a gente tem 9 unidades. Na loja economia, a gente vai representar o número 205. Para representar o número 200, a gente tem 2 placas, que cada uma equivale a 100. Então, as duas juntas são 200. E 5 unidades para representar o número 5. Nessa situação, comparamos as centenas. 200 é maior do que 100, logo 205 é maior do que 189. Então, qual foi a loja que tinha peças mais baratas? A loja barata, que tinha peças de 189. A loja economia tinha peças de 205. Logo, o número 205 é um número maior do que o número 129. E o número 189 é um número menor do que o número 105. Comparar números e determinar se eles são iguais ou diferentes. Se forem diferentes, um deles é maior ou menor do que o outro. Como aqui na nossa atividade.
que pede para a gente fazer um X no retângulo que representa o maior número. Se existe um número maior, consequentemente também vai existir um número menor. 78, a gente tem aqui o número 78 e o número 87. 78 é um número maior ou um número menor que 87? 78 é um número menor que 87. Mas se a gente tem um número menor, a gente tem um número maior. E se a gente tem um número maior, a gente tem um número menor. 78 é menor que 87, mas 87 é maior do que 78. E ele pede aqui para a gente fazer um X no número maior. Então, a gente vai fazer um X no número 87. E assim com todas as outras letras. Aqui na próxima página, a gente tem a questão número 2, que diz assim: pinte o triângulo que apresenta o maior número. Na letra A, a gente tem 63 e 27. Qual é o número maior? O número 63 ou o número 27? Vocês vão pintar aí o triângulo que apresenta o menor número. Lá na outra era o número maior. Aqui é o número menor. Questão 3. A turma de Vitor vai participar de uma corrida e todos receberam estes números de inscrição: 159, 178, 127, 170. Escreva nas camisas a seguir os números das inscrições na ordem do maior para o menor. Ele está pedindo para a gente escrever dentro dessas camisas os números do menor para o maior. Como que eu vou representar isso escrevendo o número menor para o número maior? Na camisa vermelha, que é a primeira camisa, eu vou colocar o número menor. E na amarela, eu vou colocar o último número maior. O número menor que a gente tem nessa ordem de números é o número 127. Depois, a gente tem o número 159. Depois, a gente tem o número 170. E o número maior dessa ordem de sequência é o número 178. Então, eu vou colocar na primeira o número maior e na última o número menor. E nas do meio, tem que ser os números que dão sequência até chegar ao número maior. Vamos colocar os números aqui do menor para o maior. Vai começar no menor e vai terminar no maior. Escreva o número do menor para o maior e escreva-los em ordem crescente. Quando a gente escreve o número do menor para o maior, a gente está usando a ordem crescente. Questão 4. Escreva o número 79, 145, 180 e 102 nos carros de corrida, ilustrados abaixo, seguindo a ordem do maior para o menor. Aqui a gente agora vai colocar o número maior primeiro e o número menor por último. Essa ordem é chamada de ordem decrescente, quando eu coloco o número maior no início e o número menor no final. O nosso primeiro carro vai começar com o número 180, depois 180. Por que 180? Porque é o número maior. E vai terminar com o número 102, porque é o número menor. Questão número 5. Escreva abaixo os números 39, 105, 87, 148 e 190 em ordem crescente. Quando eu digo ordem crescente, é do maior para o menor. Na questão 6 diz assim: agora escreva os números 92, 192, 206, 189, 206 e 20 em ordem decrescente. Quando a gente fala a ordem decrescente, é do menor para o maior. Crescente, do maior para o menor, e decrescente, do menor para o maior. Beijos, crianças. Tchau, tchau. Até daqui a pouco na nossa aula ao vivo. Aguardo vocês.